bem-vindo todos! Estou hoje aqui para falar um pouquinho dessa entrada do Ano Novo Astrológico aí que tá bem pertinho. Hoje é domingo, 19 de março, e o nosso Ano Novo Astrológico inicia amanhã, no dia 20. E eu tô aqui para falar um pouquinho dessa entrada, desse novo ciclo. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Simone Galina, eu sou farmacêutica, sou terapeuta. Trabalho com terapias integrativas já há algum tempo e amo falar sobre tudo que diz respeito à natureza, às energias e sobre autoconhecimento, porque a gente está sempre trilhando esse caminho de autoconhecimento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa entrada, desse novo ciclo, desse novo ano, né? Eu vou me basear aqui em algumas anotações para não me perder, né? Senão eu começo a falar, e quando eu vejo, eu esqueci de falar aquilo que eu queria. Então, vamos lá. Primeiro, para dizer que toda essa jornada de autoconhecimento é uma jornada muito individual, uma jornada pessoal, né? Que não pode ser trilhada por ninguém, a não ser nós mesmos. Mas que a gente se apoia tanto nos nossos relacionamentos interpessoais, que a gente acaba compartilhando experiências, acaba compartilhando insights, isso faz com que a gente cresça muito, né? Isso é muito importante, essa interação com os demais, a gente aprender com os outros e também pela observação da natureza, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, certo? Então, assim, basicamente todos os anos a gente tem aí 3 anos novos, né? 3 entradas de ano simbólicas, né? E também que fazem parte já do inconsciente coletivo, fazem parte já da nossa sociedade e que influenciam de alguma forma a gente, né? O nosso desenvolvimento, a nossa vida. E se a gente pensar também no aniversário aí como um novo ciclo, né? Cada vez que a gente faz aniversário também é a entrada de um novo ano, também é o começo de um novo ciclo. A gente pode pensar até em 4 anos novos anuais aí, mas o fato é que no dia 31 de dezembro a gente tem esse ano novo que o mundo todo comemora, né? A entrada de um novo ano. Esse ano novo é um ano novo baseado no calendário. A gente tem também a entrada do ano novo chinês lá por janeiro, fevereiro, conforme o ano, né? Que é calculado pela lua, então é uma nova entrada também de uma energia totalmente nova que a gente pode experimentar e pode usufruir. E temos a entrada do ano novo astrológico, que fica ali em meados do final de março, né? 19, 20, 21, conforme o ano, porque esse cálculo é um cálculo solar, né? Então, a entrada do ano novo astrológico é quando o Sol ingressa ele sai de Peixes e entra nos primeiros graus ali do signo de Áries. Então, a entrada do Sol no signo de Áries marca o ano novo astrológico. E aí pode ser por esses dias aí, cada ano muda um pouquinho, né? E esse ano é no dia 20 de março, então, como eu falei, segunda-feira, aqui no Brasil, às 18 horas e 24 minutos, para ver que é um cálculo astronômico ali bem preciso, né? Mas enfim, então, falando um pouco desse ano novo, o que a gente pode esperar aí. Então, sempre o ano novo, ele representa uma nova oportunidade, né? A gente tradicionalmente se prepara para esse ano novo, né? Como se fosse uma grande oportunidade, e é uma grande oportunidade a gente rever tudo aquilo que se passou no antigo ano, né? E como que a gente vai querer que esse nosso novo ano seja. Então, também é um momento que a gente trabalha muito com tudo aquilo que a gente quer manter na nossa vida, o que a gente não quer manter, com o que tá bom, o que não tá bom, o que a gente fez, o que a gente não fez. A gente faz uma certa avaliação aí e coloca todas as nossas esperanças nesse novo momento, né? Então, é bacana esses rituais, assim, que a gente tem. E eu acho que eles são bem significativos e bem importantes. E são energias, na verdade, que estão aí disponíveis pra gente, que a gente pode usar ou não a nosso favor, né? Então, assim, independente se você acredita ou não acredita, né? Ou sente ou não sente, essas energias estão disponíveis
e apenas quando a gente para e se acalma e respira e observa é que a gente pode talvez perceber a existência dessas energias, certo? Então, assim, além dessa entrada do Sol no signo de Áries, a gente tem também a chegada do outono aqui no hemisfério sul, né? No norte é a chegada da primavera. E a gente tem também a mudança da regência do ano, porque todo ano é regido por um planeta, são 7 planetas que regem os anos, né? E cada ano, então, tem uma regência. 2022 a gente teve a regência de Mercúrio e agora 2023 a gente entra para Lua. Então a gente sai dessa regência de Mercúrio para a Lua, ou seja, no dia 20 aí de março a gente vai ter a entrada do Sol no signo de Áries, a gente vai ter a chegada do equinócio, né, o marco do equinócio do outono, certo? E a gente vai ter a mudança da regência de Mercúrio para Lua. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso, o que cada uma dessas entradas aí, cada dessas coisas aí, o que significa, o que pode estar trazendo pra gente, né? Como que a gente pode utilizar elas e observar na nossa vida, certo? Então vamos lá. Vamos começar por Vamos falar um pouquinho do equinócio primeiro. Eu acho bem legal a gente falar de equinócio e eu gosto muito de sempre nas entradas das estações, né, falar um pouquinho sobre a questão de alimentação e de rotina de vida, para que a gente possa se sintonizar com o ritmo da natureza e se beneficiar, né, em termos de saúde, tá? Então vamos falar um pouquinho do equinócio de outono aí. A palavra equinócio, ela traduz a igualdade entre as horas, né, o número de horas do dia e da noite. Então o momento do equinócio é um momento em que o número de horas do dia e da noite são iguais. Isso traz um equilíbrio, isso traz uma harmonia entre as polaridades, tá? Então, equinócio já traz essa energia de equilíbrio, certo? A gente tem aí o Sol, aqui eu tô falando do hemisfério sul, tá? Então, é o contrário lá no hemisfério norte, mas aqui pro hemisfério sul como eu vou falar, né? Porque é onde eu estou, né? Enfim, talvez alguém que assista aí não está no hemisfério norte, então é o contrário. Mas enfim, aqui no hemisfério sul, a gente já tem o Sol se afastando de nós aqui, desde lá a entrada do verão, né? O marco do verão, o solstício do verão marca o ponto culminante, a maior proximidade do Sol aqui em relação a nós, né? E a partir daquele momento do solstício do verão, o Sol começa a se afastar. E no momento do equinócio, então, do outono, né? O número de horas do dia e da noite são exatamente iguais. E o Sol segue se afastando, né? Para dar a entrada depois lá do inverno. Então, o que acontece, né? No outono, deixa eu pular aqui pra gente... já vi que eu pulei algumas coisinhas, mas não tem problema, tá? Tudo a gente vai vendo depois. Então, a entrada do outono é também aqui no hemisfério sul a celebração do Sabá de Mabon, né? E esse Sabá, ele é a comemoração, a celebração desse ritual, dessa passagem do verão para o outono. Se a gente observar a natureza, e se tu é uma pessoa assim que para um pouco e observa, tu já vai ver toda a natureza se preparando para esse outono há algum tempo, né? Um tempinho aí. Então a gente já vai ver assim todo o trabalho das formigas, né? A gente vai ver algumas folhas já secando nas árvores, a gente vai ver toda uma movimentação diferente. Aquele vento que era um vento morno, um vento quente do verão, ele já não é tão quente, ele já começa a ser um vento mais frio. Mesmo que a gente esteja, que esse ano tá um calor insuportável aqui no sul, a gente ainda tá vivendo dias muito quentes, mas a gente precisa pensar que nós estamos entrando no outono, que o outono é uma preparação para o inverno, então a gente já precisa começar a mudar alguns hábitos, tá? Então, assim, outono
a gente comemora, né? É a segunda colheita. O outono é conhecido como a época das frutas, da abundância, das colheitas, né? A gente colhe muita fruta ainda nessa época, mas já é a segunda colheita, porque lá com a chegada da primavera, que tudo brota, tudo floresce, né? Tem flores, aí no verão vem a fartura de alimentos, a fartura de frutas, né? A fartura de toda a natureza é muito farta no verão. E no outono também existe isso, né? Então se comemora muito, se celebra muito essa fartura que a Mãe Natureza nos traz, tá? E esse afastar, né? Esse sol, esse afastamento do sol, ele também simboliza o afastamento da deusa e do deus, né? Então, nas religiões antigas, pagãs, a Mãe Terra era conhecida como a deusa, né? E o pai, né? Ou o deus, ele era representado pelo sol, certo? Então, quando esse sol vai se afastando, é como se o deus fosse se afastando da deusa, né? E o inverno é o recolhimento da deusa lá para o submundo. Então, é quando a gente recolhe, a Mãe Terra se recolhe, né? E se a gente observar a natureza, isso acontece, né? Então, o outono, toda a natureza se prepara para esse momento de inverno, que vai haver todo o recolhimento de energia lá para o útero da Mãe Terra, né? Então, toda a energia, a gente observa as árvores, as plantas, que elas têm esse recolhimento, é uma época de dormência, né? Como se a Mãe Terra, Deus, estivesse dormindo, certo? O que isso simboliza para a gente? Primeiro, que essa época do outono é uma época da gente se dar conta de toda a fartura, de toda a abundância que a Mãe Terra nos traz e agradecer por isso. Então, é um ótimo momento para a gente estar fazendo aí nossa listinha da gratidão e agradecer não só por todas as coisas boas, por toda a abundância de coisas boas, né, que a Mãe Terra nos traz, mas também a gente agradecer por todas aquelas coisas que a gente não quer mais na nossa vida e que nos serviram de alguma forma por algum determinado momento. Essas coisas podem ser físicas, mas elas podem ser também emoções, sentimentos, pensamentos, né? Crenças que nos serviu, que estavam aí com a gente, que por um determinado momento da nossa vida nos foram muito úteis, muito preciosas, nos ajudaram, né, a nos sentir mais seguros, mais confiantes, ou talvez a gente poder lamber as próprias dores, né, mas que não fazem mais sentido e que você percebe que, poxa, isso precisa morrer em mim para que algo renasça depois, né? Então é o momento da gente agradecer por essas coisas e permitir que elas se vão. Se a gente olhar para a natureza, outono é quando as folhas começam a secar e se deixam cair. Então é um sacrifício, né? As árvores se sacrificam, derrubando todas as folhas para que elas possam aguentar a passagem do inverno, né? Ficar naquele período dormente do inverno. Então, isso a gente pode fazer com nós, olhando para a nossa vida, agradecendo toda a fartura, toda a abundância e também agradecendo todas aquelas coisas que a gente vai permitir que morram em nós, que sejam levadas pelo vento, para que a gente se purifique, para que a gente permaneça com aquilo que é essencial, aquilo que vai nos ser realmente úteis para essa passagem do inverno, entende? Então, se tu tiver muita coisa aí, provavelmente tu vai ficar muito intoxicado, a tua vida vai ficar muito bagunçada, vai ficar com muita coisa e tu vai penar durante o inverno, porque tu tá com muita coisa para lidar numa época, numa estação em que a gente pede, tudo né, o que se pede é o recolhimento e a calma, tá? Então aproveita esse momento, essa energia para fazer isso e também mudar, deixa eu tomar um pouquinho de água, mudar um pouco a tua alimentação. Então, assim, no verão, a gente procura sempre alimentos bem frescos, bem frios, coisas geladas, né? Sorvete, picolé, melancia geladinha, frutas geladinhas, água geladinha, né? Os sucos. Então, assim, o verão é a abundância
de todas as coisas bem frias, bem geladas, né? Só que o outono é a preparação para o inverno. Então a gente não pode chegar lá no inverno com o corpo frio. A gente precisa agora no outono, como é o recolher, ó, a natureza se recolhendo, a gente também precisa começar a recolher toda a energia, toda a vitalidade, todo o fogo dentro de nós. Então a gente precisa manter a nossa chama interna acesa, com força, com energia, para que a gente possa passar o inverno, né, o período aí, metaforicamente falando, inclusive, né, literalmente, mas também metaforicamente falando, para que a gente possa passar esse período de inverno. E como que a gente recolhe esse fogo? Como que a gente guarda essa chama? Então, os alimentos agora eles passam de gelados para mornos, certo? E aqui eu falo não de temperatura de alimento, né? Também, mas não só temperatura de alimento, como a natureza do alimento. Então, tem alimentos que são de natureza fria, alimentos que são de natureza morna e alimentos que são de natureza quente. Então, a gente começa a introduzir alguns alimentos mais mornos, né? Os temperos aí a gente pode pensar em canela, em noz moscada, em cravo, em anis estrelado, um pouquinho de pimenta, ainda não muita, né? Porque é mais quente. Mas já começar a introduzir esses temperos que são mais mornos, tá? Alimentos mais mornos também, a água, a temperatura ambiente, não se toma mais água gelada, não se faz mais uso de bebidas geladas, né? E alimentos frios, como melancia, por exemplo, né? Melancia é um alimento frio, um alimento gelado, um alimento que refresca. Então, aqueles alimentos que refrescam o corpo, eles já não são mais tão bons para essa época de outono que pede alimentos mais mornos. Então, frutas cozidas, mingaus, ainda não alimentos de forno, não alimentos quentes, mas alimentos mais de natureza um pouquinho mais morna, né? Para quê? Para que a gente vá aos poucos aquecendo esse corpo e recolhendo essa energia para a passagem do inverno. Tradicionalmente, o outono é conhecido como a época dos resfriados. E por quê? Exatamente porque a gente não se dá conta que nós estamos no outono e mesmo com todo esse calor, que a gente não deve mais esfriar tanto o corpo. E aí a gente não preserva essa energia. E quando vem os dias mais frios, a gente não tem esse calor preservado lá dentro de nós, porque a gente estava consumindo alimentos muito gelados e de repente a temperatura cai, né? E aqui no sul é muito comum isso, de um dia ser extremamente quente e outro dia ser já frio, né? E aí o corpo se resfria. Então é por isso que é importante a gente ir amornando o corpo aos pouquinhos, entendendo esse processo, e mesmo, né, que esteja calor, não ficar consumindo muitas coisas de natureza muito fria, tá? Então isso é para saúde, certo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu falei, acho que eu falei tudo isso. Então assim, ó, o que a gente pode pensar, o pessoal que gosta de comemorar, de celebrar, eu acho muito legal a gente fazer essas celebrações, né? Hoje, eu acho que a gente tá tão pobre hoje de ritual e celebração, né? Por muito tempo as pessoas foram deixando isso, relegando isso, assim, como se não fossem coisas muito importantes, mas é importante os rituais, eu acho que eles marcam, né, eles trazem marcos e que fazem as coisas serem mais significativas. Acho que hoje está tudo meio perdido assim, né, por isso que as pessoas, inclusive os relacionamentos estão meio loucos assim, né, as pessoas de um dia para o outro casam e separam e namoram de uma forma meio esquisita, assim, que parece que estão casados e contratados, né? E às vezes estão casados e parece que estão solteiros. Então, assim, tá tudo meio esquisitão, né? Então, é importante a gente ter esses rituais, tá? Então, para quem gosta de celebrar aí, quer celebrar essa chegada do equinócio de outono, pode trabalhar aí com... por exemplo, as velas, né? Nessas cores mais outonais, amarelo, laranja, marrom, canela, né? Usar canela,
usar também maçã é muito, né? Porque a maçã traz essa coisa da fartura, da abundância e do amor, né? Porque lembra que a deusa, ela tá indo embora, ela tá se recolhendo, mas ela ainda tá doando essas frutas, tá doando ainda muita energia aí pra gente, né? Então essa doação é doação de amor. Então também Mabon é a festa do amor nesse sentido de celebrar, né? Nesse sentido de reconhecer toda a abundância, toda a fartura. Então também a cornucópia, né? A cornucópia é a representação da riqueza, da abundância, da fartura. Então trabalhar com a cornucópia também é legal. Folhas secas que representam o outono, né? Então tu pode estar aí celebrando essa chegada e bebidas um pouco mais mornas, né? O chá de maçã, o famoso chá da bruxa, né? Maçã, canela, cravo, mel. Isso aí também é legal. Enfim, você pode fazer a sua comemoração. Mas vamos adiante, então. Eu falei equinócio de outono. Uma coisa, só para encerrar essa coisa do outono, né? Atividades também que nos conectam com esse período são atividades que fazem a gente perceber a mãe natureza. Então, caminhar no meio da natureza, estar no meio da natureza, meditar sempre, né? E procurar saber qual é a tua verdadeira essência, quem tu é de verdade, de fato, real, para poder tirar essas folhas que não servem, não fazem de ti ser quem tu é, te purificar. A gente precisa se purificar de todos aqueles excessos do verão. O verão é um período de excessos, né? A gente se excede em tudo no verão, porque ele tem essa plenitude, essa luz, essa coisa para fora, e a gente precisa agora começar a olhar um pouquinho para nós, para nossa verdade, refletir, meditar, se interiorizar para se preparar para esse período aí que vai vir de inverno, tá? Vamos falar um pouquinho agora do Sol, então, entrando em Áries e o que isso nos traz, que energia nos traz. Então, o Sol, ele está em Peixes, né? E Peixes é aquele signo mais humanitário, mais sensível, né? E a gente entra com um signo que é da individualidade. Áries é o signo do individual, do eu, da minha personalidade, de quem sou eu, qual é a minha identidade, né? É o signo dos inícios, dos começos e também da impulsividade, da atividade. Ele é regido por Marte, que é o planeta da ação, do movimento. Então, Áries tem muito essa coisa do fogo, elemento fogo. A gente sai do elemento água de Peixes para o elemento fogo de Áries, né? Então, traz toda essa energia de ação, de quem eu sou, como que eu quero me afirmar, como que eu quero ser conhecida, qual que é a minha identidade, tá? E isso nos remete a uma questão que é a autenticidade. Por isso que é tão importante aproveitar esse período de outono para deixar aí essas cascas, essas máscaras, essas folhas, né? Que não são nós, né? Que não fazem a gente ser autêntico como a gente para que a gente consiga reconhecer a nossa verdadeira identidade, a gente possa ser autêntico. E também tem uma coisa muito legal no signo de Áries, que é o pioneirismo, né? Ele é pioneiro, é ele que dá início, ele é líder, ele inicia movimentos, né? Só que para ele iniciar esses movimentos de uma forma bacana, ele precisa saber quem ele é. Ele precisa saber quem é a identidade dele, porque o lado negativo de Áries é a competitividade, né? Então a gente remete muitas vezes o ariano, né? A energia ariana e a energia marciana, inclusive, a essa questão da competitividade, mas a gente só compete quando a gente não sabe quem a gente é. Então, se eu não reconheço a minha identidade, eu vou acabar competindo com outras pessoas, vendo aquele lá é melhor que eu, aquele é pior, então eu fico me comparando, né? E querendo competir, querendo ganhar, né? Aquela pessoa tem assim, eu preciso ter mais, né? Aquela pessoa fez assado, eu preciso fazer mais, entende? Então, essa competição, ela é o lado negativo, né? De Áries, tá? Então, cuidar com isso. E aí a gente entra também, já vou entrar aqui com a questão do regente do ano trocar de Mercúrio, né? Então, em 2022, a regência foi o planeta Mercúrio. E agora, em 2023, a gente passa para a Lua. O que isso significa, tá? Então, vamos falar um pouquinho, assim, de Mercúrio, só para a gente entender. Mercúrio é aquele planeta
que fala de comunicação, que fala de agilidade, de movimento, de velocidade. O Mercúrio é o mensageiro dos deuses, o que faz essa transição entre nós aqui, seres humanos, né, e os seres divinos. Então ele transita entre os dois mundos, o mundo sutil, lá divino, sutil, espiritual, e o mundo terreno, o mundo material, o mundo dos seres humanos. Então ele tem muita agilidade, muita velocidade. Ele fala de comunicação, porque ele comunica esses dois mundos. Então tem muito a ver com aquilo que a gente comunica, né? E ele é muito ligado também à mente, a mente racional, a mente lógica, a agilidade da mente. Nossa mente é muito veloz, né? Os nossos pensamentos são velozes, são acelerados. Então, toda essa mente lógica, racional, todo esse padrão mental, né? Tem a ver com Mercúrio e essa agilidade, essa rapidez, sabe? Então, a comunicação mercuriana, aqui essa comunicação da internet, né, de poder estar aí falando com o mundo inteiro daqui a pouco, de uma forma quase instantânea, isso é Mercúrio, né? E a gente sai dessa energia toda dinâmica, vibrante, né, para a energia da Lua. Então, 2023 vai ser regido pela Lua. E qual que é a energia da Lua? Bom, a Lua é a grande mãe. A Lua é o acolhimento, é a nutrição, é a gentileza, é o carinho, é a calma, é a suavidade. É completamente diferente da energia de Mercúrio. Então, a gente precisa entender que essa energia vai estar regendo aí os próximos 365 dias, né? A Lua vai estar regendo, é como se fosse assim o tom do ano, entendeu? Não quer dizer que todo mundo vai estar igualzinho à Lua, não é isso. Quer dizer que durante esse período, o tom, a tônica, a vibração que vai estar presente e disponível, jorrando, né? Aquela energia que vai estar jorrando abundante para nós, é essa energia da Lua, que é a energia da gentileza, da amorosidade. A Lua remete também muito às memórias, né? Ela fala muito de memórias, de lembranças, de passado, de infância. Então, talvez você também vai estar mexendo com isso, vai estar trazendo essas memórias, essas lembranças, né? Para serem trabalhadas. A Lua fala muito de nutrição, como eu falei, né? Nutrição não só física, mas nutrição emocional também. Então, a gente refletir com o que eu tenho nutrido o meu corpo, que nutrição que eu estou dando para o meu corpo, em termos de alimentos, em termos de pensamentos, de leituras, de vídeos, de filmes, o que eu estou trazendo, alimentando a minha mente, com o que, tá? E em termos de emoções, como que eu estou me nutrindo emocionalmente, que tipo de nutrição emocional eu estou dando para mim. Então, a gente olhar um pouquinho para essa questão da nutrição. Lua fala também de inconsciente, né? Então, tem essa porção inconsciente da Lua. E tem uma questão também que a Lua, ela em algumas tradições, ela rege a mente, mas não é a mente de Mercúrio, ela rege a mente intuitiva, a mente abstrata, né? A mente superior, certo? Então, tem toda essa questão da intuição. A gente vai ser convidado neste ano a confiar na própria intuição. Lua também fala muito do mundo emocional. E aqui tá um cuidado, tá? Por quê? Muitas vezes a gente interpreta as nossas intuições com o óculos, com o filtro das nossas emoções. E se a gente não está com as nossas emoções em equilíbrio, o que acaba acontecendo? A gente intui de uma forma ilusória, a gente intui aquilo que a gente deseja inconscientemente, que a gente deseja emocionalmente, entendeu? Então, a gente dá uma camuflada na nossa intuição e a gente intui aquilo que a gente quer. Então, tem que ter muito cuidado para que essa intuição seja uma intuição realmente verdadeira, né? Porque a Lua, ela não tem luz própria.
A lua, ela reflete a luz do sol. E o que acontece num espelho, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente levanta o braço direito, parece que é o esquerdo. A gente levanta o esquerdo, parece que é o direito. Entendeu? Então, ele faz essa inversão de polaridade. Então, a gente precisa cuidar com as ilusões da lua, né? Também à noite, quando ela é iluminada pela lua, é aquela coisa meia... Sabe, que a gente não sabe direito quais são as cores, né? Então, as pessoas na noite, elas se camuflam muito. Na noite são uma coisa e de dia são outra. Então, essas questões da lua também a gente precisa ter cuidado, né? Então, procurar trazer a nossa intuição de uma forma, a forma mais pura possível. Por isso é importante lá com o Sol em Áries a gente trazer essa identidade, essa verdade, né? E também olhar para os fatos, os acontecimentos de uma forma mais lúcida possível, mais objetiva possível, para que as nossas emoções não borrem a realidade, né? E não deem o tom, o filtro, a cor que as nossas emoções desejam, tá? Então, a lua aí, essa regência da lua nos convida para viver essa intuição e para confiar na nossa intuição, para desenvolver, né? Essa nossa mente intuitiva. E só para relembrar aqui que a gente está aí no alvorecer, vamos dizer assim, da era de Aquários, né? A gente já entrou, mas ainda não saiu da de peixe. Por isso que a gente está vivendo esses momentos meio confusos muitas vezes, porque o mundo como era na era de peixes, ele não morreu ainda, ele está aí. O mundo ainda existe segundo aquelas leis, né? Segundo aquela regência. E a era de Aquários, ela, embora já tenha, por cálculos, entrado, a gente não está vivendo ainda, né? Então, temas da era de Aquário ainda não estão bem fixados. Então, a gente está meio deixando morrer para renascer. A gente está nesse momento transitório em que o velho muitas vezes fica agarrado, ele não quer sair, ele não quer deixar o seu posto, né? E o novo aí tá brigando para entrar. Então, para a gente olhar para isso, porque Aquário, ele também é um signo da mente, né? Aquário fala muito da mente, mas Aquário fala muito do coletivo, da gente olhar, né? Para a gente usar a gente unir a nossa mente consciente, inconsciente, ou a nossa razão, a nossa intuição, para a gente unir ela e trabalhar em cooperação do coletivo. Aquário fala muito do coletivo, então para que a gente possa estar olhando aí para as nossas ações, o quanto elas são benéficas para nós, para nossa saúde, para nossa qualidade de vida, mas também o quanto elas impactam em outras vidas, né? Para a vida das outras pessoas, para a vida dos animais, das plantas, do planeta, o quanto a gente está impactando, né, com as nossas ações. Então, a forma como eu ajo no meu dia, as minhas decisões, as coisas que eu quero para minha vida, são coisas, claro, primeiro, são coisas boas para mim, ok, mas e para os outros, e para o planeta, e para a coletividade, vai ser ok também? Então, que a gente possa estar olhando para isso e nos colocando como parte do todo. Se eu estou prejudicando algo ou alguém, eu estou me prejudicando. E trazer essa consciência, sabe? De que no fim a gente é todo mundo, nós somos um. Isso não é teoria, né? Isso não é fantasia, isso é realidade. Nós somos um. E tudo que a gente faz que possa impactar negativamente para algo ou alguém, vai impactar negativamente para nós também, que a gente possa trazer essa consciência. E os lemas de Aquário, né, que é igualdade, liberdade, fraternidade, que possam realmente existir, que a gente possa estar olhando para isso e tendo um pouco mais de cuidado, né, para que a gente possa viver aí essa era de ouro, essa era de Aquários, com todos os seus benefícios, com todas as suas virtudes, né? Que a gente possa realmente estar vivenciando essa energia, assim, que a gente possa se dar as mãos
como irmãos, né? E também dar as mãos para todo o planeta, para toda a vida na Terra. Então, assim, ó, traz bastante consciência das tuas decisões, das tuas ações, como que tu tá impactando o mundo, né? E começa por ti, pela tua casa, tá bom? Então, gratidão por esse momento, espero que você goste desse vídeo, se puder compartilhe, dê a sua curtida aí, deixa o seu comentário, que eu vou gostar bastante de saber, vou gostar também de que você compartilhe os seus insights, que talvez tenham vindo aí com a minha fala, tá bom? Então, é isso, vamos aí vivenciar todas essas energias, que esse novo período, esse novo ciclo que se inicie realmente seja um ciclo significativo e que você possa usar da melhor forma possível. Beijo aqui e beijo aqui também. Até o próximo vídeo.